Escritos escolhidos. Escritos escolhidos regressa a Álvaro Siza, ao seu exercício da palavra certa e da frase justa, com a leitura de um texto sobre Luís Barragán, a partir de uma visita à casa que este arquiteto mexicano para si projetou na cidade do México, e outro sobre António Quadros, homem de muitos nomes e ofícios, pintor, artista gráfico, escritor, professor e, como ouviremos, até apicultor. Estamos de novo entre dois mundos distintos, mas sempre guiados pelas imagens, aparentemente simples, contudo tão profundamente eloquentes e visualmente ricas, que ditam o modo de escrever de Álvaro Siza. Em Barragán, assim se chama o primeiro texto a ser lido, escrito em 1994 e publicado no ano seguinte, vamos deslizando através da obra de cores vibrantes e atmosferas serenas de quem foi capaz de conquistar um estado de graça. Estamos perante uma experiência imersiva, sensitiva e íntima na casa-refúgio de Barragán que Álvaro Siza, num diálogo entre iguais, procura apreender na sua dimensão real e espiritual. Em António Quadros, texto igualmente datado da década de 90 e mais uma vez tão somente identificado na singeleza do nome que é o seu pretexto, contrapõe-se um olhar sobre a personalidade fervilhante e desconcertante de António Quadros, uma das figuras mais originais e criativas da sua geração. São impressões sobre uma natureza que a nada fica indiferente, intrinsecamente livre e, como tal, imprevisível. A palavra a Siza. 1994. Barragán. Uma arquitetura que nos envolve como presença física, simples e densa, impossível de descrever ou de imitar ou de fotografar, universal e atual. O exterior não agride. Torna-se arquitetura anónima. Contudo, inesperadamente e por instantes, habita a solidão das coisas perfeitas e rompe nítido, como detalhe saído de uma paisagem desfocada. Alguém nos conduz pelos espaços. Deslizamos. Não apetece falar, e tudo é único, mas nunca absorvente. A luz favorece o repouso ou o êxtase. E a cor? Acompanha o variável estado de alma, nunca é definitiva. Paira uma segunda espontaneidade, a espontaneidade que oculta um eu carregado de acenos, próximos e longínquos. As fotografias reproduzem cores vivas e puras. Encontramos essas cores em qualquer rua da cidade do México ou numa ruína maia. Mas da visita à casa de Barragán, a cor que recordo é a do ouro. Nenhuma arquitetura de Barragán é perene. Depende do existir, o dele ou o do outro, dos gestos do existir. Como templo ciclicamente refeito, mas de outro modo, essa arquitetura em contínua degradação reconstrói-se na memória, reencontra-se nas ruínas, no luxo de um fresco milagrosamente conservado sob a terra, disposto à redescoberta sob os venenos do ar. Nenhuma inovação abandona a antiquíssima razão. Não há inovação. Há o reencontrar da inocência, uma conquista do estado de graça, para que se não perca a memória. 1991. António Quadros. O António Quadros é um desses homens que raramente aparecem. Uma espécie de extraterrestre que enche uma geração sem a ela pertencer. Sabe coisas que ninguém imaginaria aprender. De abelhas, veladuras, poemas épicos virados do avesso, de métodos de ensino, cerâmica, de como a colorir, e o vidro, de como construir casas e coisas, etc. De tanto sabe que alguns não acreditam. Um currículo, se necessário, interminável, inacreditável para as academias. Paciência.
Mas, para além disso, desenha isso sim como um extraterrestre. Do fundo nebuloso das suas pinturas, lentamente, misteriosamente, tomam forma rostos, asas, pássaros inteiros, animais nunca vistos, cruzados como os inventávamos nos anos 60, mochos gatos, macacos cães, que sei eu. Cada fragmento se pode tornar um quadro inteiro ou logo voltar à placidez da paisagem. De novo nos debruçamos sobre o que escreve, denso e tão simples que não parece do António Quadros, o que esconde o que é, sem cálculo, sob uma ironia ou um sorriso distante. E enquanto escrevo, que coisa nova terá feito António Quadros?